é Fátima Cristina Vasconcelos Loureiro. Eu estou como diretora da Escola Municipal Professora Dídia Machado Fortes. É uma escola da 7ª CRE, localizada na Barra da Tijuca, e tem como diferencial o francês para o primeiro segmento. É uma escola de turno único que tem o francês e a gente faz parte das escolas bilíngues da Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro. Aqui na escola eu estou há 1 ano na direção, mas eu já tenho 2 anos como adjunta, 20 como coordenadora e o resto de professor. A minha formação é em História, eu fiz magistério e depois História, como nível superior. E o francês entrou na escola já há 5 anos. Foi um projeto do então secretário César Benjamin. A escola tinha a opção de participar ou não com alemão, inglês e francês. A gente entendeu que alemão era uma coisa muito difícil, né? Francês, todas nós que estávamos aqui já tínhamos visto francês em alguma época das nossas vidas. E a questão do inglês, as crianças teriam acesso ao inglês de uma forma ou de outra, ou através de um curso ou através da própria matriz curricular, que já consta com o inglês na grade. Então, o francês seria um plus para as crianças, né? E aí começou esse processo todo que está fazendo 5 anos na unidade. Aqui somos só nós na rede, né? Só a nossa unidade é que tem o francês. É uma coisa que as crianças gostam, as crianças adoram a escola. Muitos pais procuram a escola para ingressar por causa do francês também. É um detalhe, que chama a atenção dos pais, é uma oportunidade a mais para as crianças. E a gente, com o francês, a gente tem oportunidades de fazer parcerias, tanto com o consulado, com a própria secretaria também, né? A gente é um atrativo a mais para a nossa clientela, o francês. Eu acho que tudo que você oferece para a criança a mais, eu acho positivo. Francês, ou o alemão, no caso, o inglês ela já tem, porque abre horizonte, né? A criança aprende a pensar, ela aprende também que existe um mundo fora daquele que ela está ali. Uma coisa engraçada é que nós tivemos eles receberam cartinhas, né, de outras escolas da França. E as crianças se viram naquilo, né? Quer dizer, uma criança chegou para a gente, né, e falou assim: tia, é uma criança como eu, assim, né? O tom da pele, o cabelo e tudo. Porque para eles a França é uma coisa assim muito, né, acima, né? Eles estão vendo que não é igual, né? A mesma diversidade que você tem aqui, você também tem lá. Então, para eles, é bom para a criança, né? A gente gosta quando o nosso aluno faz essas perguntas, ele chega a essa conclusão, ele mostra, ele vê as diferenças, né? E é uma ferramenta a mais para a gente trabalhar com eles. O inglês é ofertado em toda a secretaria, né? Ele faz parte da grade curricular da prefeitura e acredito também que no resto do país também. O francês ele veio como uma escolha nossa em participar desse projeto das escolas bilíngues. No passado, a escola não tinha oferta de outras línguas, né? Apesar de ter na rede, a nossa escola não tinha esse professor porque ele era do 2º segmento. E nós somos uma escola de 1º segmento. Nós aderimos ao projeto quando foi lançado, então está fazendo 5 anos. Nós vamos para o 6º ano. A cada ano que faz, né, nós vamos colocando um segmento da escola. Começou com ensino infantil e 1º ano, hoje nós estamos até o 5º e ano que vem entra o último período da escola, ou o 6º ano, entra o último segmento. Nós temos em torno de 460 alunos matriculados. Eu tenho apenas uma professora que trabalha com dupla regência, né? Ela tem a carga horária dela, e ela faz um a mais, né? Então, nós temos atendidos o 5º, o 4º, o 3º e o 2º ano. Na matriz curricular, o francês, as escolas bilíngues trabalham tanto inglês, quanto alemão, quanto francês, elas trabalham chamado protagonismo. São 2 tempos
por semana. Nós gostaríamos que aumentasse esse tempo, porque a gente entende que o bilíngue é todo dia, né? Isso é uma coisa que, numa reunião que nós tivemos também, com a participação da secretaria e de cada consulado, isso é uma coisa também que está sendo estudado pela secretaria, né? A possibilidade de se fazer isso também, né? A secretaria vem trabalhando, né, já desde o início do ano, na convocação de novos professores de francês, né? É uma coisa difícil porque não há concurso, né? Ela convida determinados professores que têm francês, mas aí também há a questão de deslocar esse professor para cá, você vai tirar esse professor de uma outra unidade, também não é o certo. Então agora a secretaria fez uma espécie de concurso interno, né? E nós já conseguimos, já temos 2 pessoas que foram aprovadas e nós estamos esperando a vinda, né? Acredito que essas pessoas sejam designadas para cá, né? Eu fico contente, quer dizer, a gente andou batalhando muitos anos, né? Nós tínhamos 2 professoras no início, agora só temos a Tatiana, a outra professora optou, né, por sair, foi uma opção dela, também uma excelente professora, excelente, né, assim, com os pequenininhos. A gente fica contente que os esforços estão sendo feitos, né, para que a escola e para que as crianças tenham esse tipo de aprendizagem, né, para que eles tenham esse tipo de vivência na escola. A gente fica contente que a secretaria está correndo atrás disso, né? Ela viu também a importância disso. Meu nome é Tatiana Raik Coccinella de Albuquerque, sou professora de francês da instituição Escola Municipal Professora Didia Machado Fortes, uma escola municipal da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou professora dentro dessa escola há 5 anos, eu trabalho com ensino de língua francesa, ensino bilíngue. Eu sou formada em letras português e francês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou mestra e doutora em linguística também pela UFRJ. E hoje eu trabalho na escola com crianças de 2º a 5º ano. Ensinar francês hoje na Escola Municipal Didia Machado Fortes é um prazer imenso, porque eu sinto que realmente há um retorno, os alunos gostam de aprender, os alunos têm interesse pela língua francesa. No início foi tudo muito difícil, eu tive um desafio muito grande de ensinar pela primeira vez para crianças tão pequenas. Isso me gerou um pouco de desconforto, eu tive que sair da minha zona de conforto, eu tive que buscar meios de aprender como ensinar, de como fazer para ensinar o francês para crianças muito pequenas. O francês é ensinado na escola há 5 anos, desde 2018, na gestão do antigo secretário César Benjamin, quando eu aceitei a proposta de vir trabalhar no projeto bilíngue. O francês ele é ensinado como disciplina protagonista, o protagonismo infantil. Então a gente ensina como uma língua estrangeira, com uma carga de 2 tempos por semana hoje, mas inicialmente a gente tinha uma carga semanal um pouco mais elevada. Hoje a gente trabalha o francês 2 tempos por semana e eu tenho 10 turmas e 2 tempos por semana em cada turma. Em torno de 40 alunos em cada turma. O ensino do francês, ele hoje eu vejo não só o ensino do francês, o ensino de todas as línguas estrangeiras de forma extremamente necessária para a formação do cidadão, para o entendimento de culturas diversas, diferentes, entender que o francês ele é falado em diversos países e culturas totalmente diferentes, totalmente distintas. Isso faz com que a criança ela comece a refletir sobre a sua própria cultura, a ter um entendimento de um todo, a entender que ele faz parte de uma sociedade muito complexa, muitos desafios e faz com que a criança também passe a entender o outro e tenha mais empatia e seja uma criança, um cidadão de fato preparado para encarar esse mundo globalizado. A minha prática na sala de aula é bem interessante porque, como eu havia dito, para mim foi realmente um grande desafio trabalhar com francês com crianças muito pequenas. Eu tive que entender qual era esse mundo, já que crianças muito pequenas não escrevem com tanta regularidade. E eu optei por um francês oralizado, um francês que fosse realmente mais sensorial, gestual
e que a criança realmente sentisse esse francês no dia a dia dela. Então a gente faz uma rotina oralizada bem bacana para que eles entendam aquele universo do francês e que, na verdade, você faz uma mudança de língua, mas que você pode falar de aspectos semelhantes com a língua portuguesa. Então, esse também foi um grande desafio, porque eu tive que entender que faixa etária era essa, quais eram as demandas dessa faixa etária. E eu comecei a perceber que criança gosta de cantar. A criança gosta de brincar, então tudo muito voltado ao lúdico, tudo voltado para esse universo infantil. Então eu busquei e busco diariamente trabalhar tudo que seja do entorno deles, algo que eles consigam se reconhecer, né? Tudo que seja do universo deles, tudo que eles trazem para mim, como fazendo parte do universo deles, da vida deles, e além de mostrar o francês em cima disso tudo, trazer o a mais, que é a cultura, são as culturas de outros países de língua francesa. Anualmente, a gente começa em março com o evento da francofonia, que na verdade é sempre em parceria com o consulado. O consulado nos fornece geralmente algum tipo de ateliê para que a gente possa propor as turmas. Além disso, eu trabalho com eles algo relacionado à francofonia, para que eles também entendam, e aí a gente faz geralmente uma apresentação para os pais, uma apresentação na escola ou para os alunos da escola relacionados à francofonia, sempre ao final do ano algum projeto que seja uma culminância de um projeto que esteja sendo organizado aí ao longo do ano, porque é uma progressão. Os projetos são... na verdade, essa ideia surgiu porque eu já trabalho com francês há muito tempo e na escola onde eu trabalhava, com o Fundamental 2, eu já tinha idealizado esse projeto anteriormente e vi que ele deu muito certo, porque os alunos responderam muito bem, foi uma aceitação muito grande aos 2 projetos. E então eu quis continuar o projeto na escola porque eu tinha certeza que ele daria certo. E eles acontecem na escola, na verdade eu comecei a pôr em prática esse ano, porque a gente teve a pandemia aí no meio. O primeiro ano, que foi de 2018 e 2019, foi um ano de inauguração do francês na escola, então não tinha como implementar projeto, mas ele já vinha na minha cabeça ao longo do tempo e agora ele se concretizou em 2022. Eu digo que os projetos eles são fundamentais na vida do aluno. Eu sempre brinco dizendo que eu sou professora de projeto, não abro mão disso. Eu acredito nessa construção do conhecimento, nesse fazer sentido. Eu acho que isso faz sentido para o aluno consegue entender e isso é o que ele leva. Quando ele sai da escola, ele vai lembrar dos projetos que ele realizou com a professora de francês, que ele fez e isso ele acaba levando isso para o resto da vida dele. E ele vai levar para a vida, ele vai lembrar de tudo que foi falado em sala de aula, dos pratos, quando eu comentei que um prato era feito de algum alimento diferente que ele não conhecia. Então, eu acho que isso fica, de alguma forma, para a criança e, de certa forma, ele vai reconhecer isso no futuro e ele vai entender a importância disso para o crescimento cultural e de vida dele, né? Experiência de vida. O francês na vida das crianças, realmente eu acho que ele acaba fazendo sentido, ele acaba sendo utilizado de forma mais recorrente. Eu tenho essa devolutiva muito grande deles. Desde o início eles me relatam e eles chegam em sala de aula falando: olha, esse final de semana eu estava cantando com a minha mãe em francês. Então assim, eu estava lembrando, eu falei para minha mãe dos dias da semana e é engraçado como os pais... Um dia desse eu estava saindo da escola, inclusive super apressada, veio um pai que me parou e falou: preciso muito te contar uma coisa. O meu filho é muito tímido, ele não fala muito, mas ele foi falar com a prima dele falou: eu sei contar em inglês.
Aí ele, eu não, eu só sei contar em francês. Então ele achou o máximo e ele começou a contar em francês. Ninguém, a família dele inteira parou para ouvir, porque ninguém tinha noção do que ele estava falando. Achava até que ele estava brincando. E ele, de fato, falou os números em francês que ele conhecia. E isso, assim, me alegra, porque a criança está levando isso para casa, né? Está de uma certa forma, mostrando que ele aprendeu alguma coisa aqui e que ele está querendo usar isso em casa. E as mães sempre me relatam que as crianças cantam, que as crianças falam umas palavras em francês. Mãe, sabe o que é isso? Isso é isso em francês. Então, é uma maneira de levar o francês para a vida deles, né? Eu sou muito feliz, muito realizada com esse projeto. Sempre sonhei em trabalhar com francês em escola pública. Eu já trabalhei em escola particular, mas eu nunca neguei que o meu sonho era fazer um projeto, principalmente desse tipo, numa escola pública, principalmente porque eu sempre trabalhei com aquisição de L2, então eu queria entender como é que essa aquisição, isso acontecia com crianças tão pequenas. Então, quando eu visualizei esse projeto pela primeira vez, eu não tive dúvidas, eu aceitei no primeiro momento, assim, nem pensei, porque era realmente isso que eu já tinha ideia de fazer há muito tempo, calhou muito perfeito para a minha vida. Eu acho que eu tenho muito a contribuir para as crianças e as crianças muito comigo, a gente tem uma troca muito boa, acontece uma sinergia muito legal e isso me faz bem, eu acredito que para eles também, e quando estiver fazendo bem, eu acho que a gente tem que continuar. Acredito muito nisso. De Natália Maria Isabel. João Pedro. Eu me chamo Alice Pina. 10. 11. Quinto ano. Sim. Eu dei bom dia pra ela. Aí eu falei meu nome. Porque ela mora na França. É uma amiga da minha mãe. Aí a gente ficou conversando um pouco. Aí às vezes a gente falava em francês e às vezes em português. Moda. A culinária francesa. Modo imperativo. Sim. Foi no cinema. Português e inglês. Eu acho o francês muito interessante. Porque a gente pode ter um conhecimento a mais.